Vamos falar sobre o limite da função composta. Portanto, isto é um teorema bastante conhecido, tanto em R como agora a várias variáveis. Portanto, vamos dizer o seguinte: existindo uma função f com um domínio U, sendo que o domínio U é um subconjunto de Rn, então, temos o domínio U, que é uma parte de Rn, e o contradomínio de f é uma parte, podemos desenhar assim, é uma parte de Rm. Isto é o D, este subconjunto D. E existindo ainda uma função bem definida de V para RK, agora vamos ter a função V que tem domínio em V e tem contradomínio em RK. E se para estas funções conseguirmos garantir, existem os seguintes limites, existem. Portanto, vamos fazer uma sucessão, vamos aliás verificar que existe ainda o limite quando o x está a tender para x0. Tender significa que, portanto, vamos considerar todos os x de uma bola que estão à volta de x0. No V, f de x vai ter como limite y0. Vamos chamar em V, y0 ao limite da função f. Quando consideramos pontos suficientemente próximos de x, 0. Portanto, aqui temos também, isto a aproximar-se do valor y0. Portanto, existem este limite e ainda o limite da função g quando o y está a tender para y0, portanto, no domínio agora de V, e o limite das imagens vai ser z0. Vamos ter no contradomínio de G o limite z0. É a função G que tal que isto acontece. O que o teorema agora diz é, existindo e sendo estes os valores, y0 e z0, então existe limite para a função composta g após f, quando o x tender para x0. Portanto, conseguimos garantir também que existe o limite da função composta. Portanto, agora vamos chamar cá em cima o caminho direto g após f. Além de existir o limite desta função com o argumento x, vai ser o ponto z0. Portanto, vai ser o limite z0 ponto em RK. Vamos então tentar aplicar o teorema do limite da função composta para este exemplo e verificar, neste caso, se existe ou não limite e qual será esse limite que há bocado chamamos z0. Limite esse que será quando pusermos o x a tender para o 0, 0 em R2. Pronto, então, adaptando agora o teorema ao nosso caso particular, vamos definir primeiro uma função f escalar de R2 em R, que vai fazer o seguinte, vai pegar em pontos x, y e vai converter os pontos x, y em x² mais y ao quadrado. Depois vamos definir a função g, que no caso presente é uma função de R em R, Portanto, e aqui vemos a compatibilidade necessária para depois se compor g após f.
Portanto, temos este contradomínio a coincidir com o domínio da função com a qual vamos compor, e esta função o que vai fazer é, vai pegar num real, num U, e vai construir, portanto, g de U vai ser a função seno de U sobre U. Portanto, este vai ser o f de xy. Portanto, o que vimos foi que temos que garantir, portanto, existindo limite, quando o xy está a tender para 0, 0. Neste caso, é o nosso ponto x0. De x² mais y ao quadrado. E este limite irá dar o limite que há bocado chamámos y0. Portanto, agora podemos exatamente ver que valor é que será. Portanto, aplicando a aritmética dos limites, portanto, vamos fazer o limite da soma. Portanto, isto está a ser igual ao limite, vamos escrever assim, em 0, 0 da função x ao quadrado. Eu não queria invadir o território ali da função g, mais o limite em 0, 0 da função y ao quadrado. Portanto, quando fizermos estender para 0, 0 x ao quadrado, obviamente o x está a tender para 0, portanto isto vai ter como limite 0. Neste caso, o y está a tender para 0, portanto isto vai dar o limite igual a 0. Aqui vamos pegar exatamente neste limite e vamos fazer limite quando o u tende para 0 de a função g de u. Portanto, vamos ter que calcular o limite quando o x tende para 0 de seno de u sobre u. Este limite já é um limite de cálculo a uma variável e é conhecido por se resolver com Cauchy, certo? Portanto, com a regra de Cauchy, isto começa por dar uma indeterminação, 0 sobre 0, Cauchy aplicado a este caso, portanto, derivamos o seno, ficamos com cosseno, derivamos u e ficamos com 1. Portanto, e este limite é o limite do cosseno cujo argumento está a tender para 0, portanto vai dar 1. Portanto, agora, o que é que nós podemos concluir então sobre a existência do limite? Portanto, já podemos garantir que o limite existe. Podemos garantir que o limite existe, porque existe o limite para a função f, existe o limite para a função g. Portanto, usando agora os cálculos que efetuámos, vamos escrever limite quando o xy estiver a tender para 0, 0, da função g após f que começa em xy, certo? Aplicado a uma sucessão de pontos que está a tender para 0, 0, e neste momento já não precisamos de fazer a conta porque já está feito, certo? Portanto, a conta vai dar exatamente este valor que aqui está, que é 1. Portanto, é uma aplicação simpática do limite da função composta.